Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, no meu aniversário, uma trágica revelação. Segunda parte. Como estava se aproximando o dia do meu aniversário, 18 anos, e minha mãe pensando em fazer uma festa para comemorar a data, eu comentei com as minhas amigas em convidar Arthur para que viesse em minha casa no dia do meu aniversário. E aí, quem sabe, poderíamos até oficializar o nosso noivado. Noivado que tanto ele queria, diante das minhas amigas e diante da minha mãe, aproveitando o dia do meu aniversário. Não falaria nada para minha mãe. Seria uma surpresa para ela, porque também eu iria ver se Arthur poderia estar aqui em São Paulo no dia do meu aniversário. Eu tenho certeza que se dependesse dele estaria, mas ele poderia ter alguma obrigação, algum serviço a fazer, algum trabalho. Então, quando eu falei com ele que minha mãe estava preparando uma festa para os meus 18 anos e perguntei se ele poderia estar aqui, na hora ele disse: claro que eu vou estar, quero conhecer sua mãe, quero conhecer suas amigas, quero conhecer sua casa. E aí eu falei para ele, sugerindo, você que vem falando tanto em noivado, de repente, amor, a gente aproveita esta noite do meu aniversário e ficamos noivos diante de todos. Quando eu falei com ele sobre o noivado, ele adorou a ideia e falou que teria o maior prazer em vir para São Paulo. Além do meu aniversário, nós ficarmos noivos. Ele conhecer minha mãe, conhecer minha casa. Bem, semana seguinte, dia dos meus 18 anos, dia do meu aniversário. A festa seria no sábado, na minha casa, com minhas amigas, meus amigos, colegas de escola, enfim, seria também o dia de todos conhecerem o homem da minha vida. Minhas amigas já não aguentavam eu falar tanto dessa pessoa. Um pouquinho mais velha que eu, uma pessoa um pouquinho mais velha que eu. Talvez pouquinho é maneira de se expressar, mas uns 20 anos mais velho que eu. E tudo preparado. Aquele sábado chegou. As minhas amigas estavam vindo, estavam chegando. E aqueles presentes, aqueles abraços, todo mundo ansioso para chegar a hora, aguardando o momento, de Arthur chegar e eu apresentá-lo a todos. Mas ele não chegava. Todo mundo estava em casa, todo mundo naquela expectativa e até mesmo eu. Eu estava meio preocupada, porque ele estava um tanto quanto demorando. Ele falou para mim o voo que ele pegaria lá em Vitória e que horas estava prevista a sua chegada em São Paulo. Então estava tudo ali aguardando, Todos nós estávamos aguardando parabéns, presentes, mas todos ali ansiosos para conhecer o homem da minha vida. Abraçada por um, abraçada por outro, recebendo flores. Mas o mais importante dessa festa era ele, Arthur, e todos estavam cobrando, Minha mãe, inclusive, estava tensa, estava nervosa. E eu, além de estar também na expectativa, eu ficava pensando, será que a minha mãe vai gostar dele? Será que a minha mãe vai entender a diferença de idade entre nós? Ficava aquilo martelando na minha cabeça. De repente minha mãe vai achar que ele é muito velho pra mim, não sei, Sabe como é que é mãe? Sempre acha defeito dos namorados. Todo mundo sabe como é que é mãe. O namorado sempre tem um defeito. Mas as horas estão passando
está chegando a hora de apagar a velinha, de cantar parabéns e nada de Arthur chegar. E chegou o momento. Todos estavam preparados, tudo pronto para o parabéns. Claro, eu triste, desapontada, chateada, indo para frente do bolo, me preparando com aquela cara, sabe? Era para estar feliz, mas ao mesmo tempo eu estava triste porque ele não veio. Vamos dizer, ele me enganou, dizendo que viria e não veio. E então, quando começaram a cantar parabéns a você, eis que toca a campainha. Todo mundo parou num instante. Ficou aquele silêncio na sala. Eu diante do bolo, fiquei com a cara espantada. Todo mundo assim, sabe? A minha mãe então, nossa, a minha mãe falou, fique aqui que eu vou abrir a porta. Ela correu então, eu fiquei assim com aquele coração meio parado, parece que até a respiração parou. E fiquei aguardando a minha mãe voltar, trazendo Arthur. Eu tinha certeza que era ele que tinha chegado. Tocou a campainha, eu tinha certeza. Ficaram as minhas amigas, ficou eu ali, esperando minha mãe voltar. Quando de repente, todos nós começamos a ouvir gritos. O que você está fazendo aqui, seu desgraçado? Quem foi que te convidou? Quem foi? Totalmente transtornada, a minha mãe ali no portão de casa, fazendo um verdadeiro escarcéu, um verdadeiro escândalo. Escuta aqui, fora, vagabundo, fora! Durante 18 anos você não quis saber da sua filha, você nunca deu um tostão, nunca pagou um tostão sequer. Agora me aparece com essa cara lavada, trazendo flores. Suma, desapareça. Nisso, não entendendo o que estava acontecendo, mãe, o que está havendo? Minha mãe então pede, entra logo para dentro de casa. Mas mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse sujeito aqui, seu pai, veio fazer uma surpresa pra você, com flores, tudo, 18 anos depois. Meu pai? Olha aí, nunca quis saber de você. Agora na festa dos seus 18 anos, com essa cara lavada, chega aí com flores. Meu pai? Não, mãe. Que brincadeira é essa? O que você está fazendo comigo, mãe? Ele não é o meu pai. Ele é o homem da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Ele é o meu namorado. Nessa hora, a festa virou uma confusão. A minha mãe começou a passar mal. O quê? É esse aí, o seu namorado? Esse é o seu pai! Ninguém estava acreditando no que estava vendo. Ninguém estava acreditando no que estava acontecendo. Meu pai, meu namorado, ele também estarrecido. Eu totalmente perdida. Nunca soube nada a respeito do meu pai. Eu e todas as minhas convidadas, meus convidados estarrecidos. Ali estava meu namorado. Ou melhor, ali estava o meu pai, com quem em Vitória, Espírito Santo, nas minhas férias, eu dancei, eu abracei, eu beijei, eu me tornei mulher naquele motel de Vitória. E tantas vezes ele veio às escondidas me ver em São Paulo. Mas chegou a festa dos meus 18 anos e eu preparei. Minha mãe iria fazer uma festa e eu preparei então a chegada dele.
sem dizer absolutamente nenhum detalhe, nem mesmo nome. Apenas meu namorado. Longe de imaginar de que era o meu próprio pai. Ele e minha mãe tinham tido um caso, sabe? Aquela saidinha, saíram uma noite, ficaram, e a minha mãe engravidou. Ela até o procurou, dizendo que estava grávida, que tinha engravidado. Porém, ele não quis saber. Nunca ele quis saber. Ele até chegou a dizer que talvez aquele filho não fosse dele. No caso, eu nunca soube nada a respeito do meu pai. Quando a minha mãe o procurou para dizer que estava grávida, que tinha engravidado, ele simplesmente desapareceu. E minha mãe, então sozinha, levou a gravidez à frente, eu nasci e me criou. Ele não assumiu absolutamente nada. Chegou em algumas vezes até duvidar que aquela barriga da minha mãe não fosse dele. Talvez fosse de um outro cara que a minha mãe tivesse saído. Minha mãe, por outro lado, diante dessa indiferença, nunca quis saber dele, já que também não o amava. Foi apenas um caso, uma saidinha. Aquela gravidez, portanto, foi fruto de uma aventura, cujo pai não quis assumir, e minha mãe tocou em frente sozinha. Porém, nunca alguém poderia imaginar que quase 18 anos depois, em umas férias, passadas no Rio de Janeiro e depois em Vitória, com a minha tia, com a minha prima, enfim, que um dia, em um lugar tão distante, Vitória da Conquista, Espírito Santo, o destino me colocasse um homem em meu caminho. Um homem mais experiente, um homem uns 20 anos mais velho que eu. E com este homem eu vivesse as maiores loucuras de amor. E com ele encontrar toda a felicidade que uma pessoa pode sonhar. Com ele, inclusive, eu perdi minha virgindade. Sim, naquela noite em Guarapari, perto de Vitória, eu vivi os momentos mais intensos, os momentos mais quentes que uma moça poderia viver nos braços de um homem mais experiente. Com um detalhe, apenas um grave detalhe. Um detalhe, um trágico detalhe. Aquele homem era o meu pai. Agora, na minha festa de 18 anos, minha mãe se descabelando, minha mãe gritando, minha mãe chorando de um lado, eu desesperada de outro, eu também me descabelava, minha mãe desmaia, minha mãe volta do desmaio, minha mãe volta a desmaiar, volta do desmaio, eu sem saber o que fazer, parecendo uma barata tonta, os convidados, as convidadas, olha, todo mundo ali, todo mundo perdido, o que fazer numa hora como essa? Ali estava o meu namorado, o amor que todos esperavam, eu ia apresentar para todos. Só que agora todos estão chocados, porque não é meu namorado, é o meu pai. Ou é o meu pai e é também meu namorado. E Arthur, sem saber o que fazer, frente a frente com esta situação, eu apaixonada e ele também apaixonado. O mundo desabou por completo sobre nossas cabeças. Não houve mortes, mas não poderia acontecer tragédia maior em minha vida, na vida da minha mãe e na vida do meu pai. Hoje, escrevo essa carta. Depois de alguns anos desse fato trágico acontecido, depois de muitos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, eu estou um pouco melhor. Porém, a vida, para mim, não tem sentido. Porque o homem que mais amei,
o homem da minha vida, o amor da minha vida, aquele que me fez mulher, aquele que me proporcionou a primeira noite, com quem eu perdi a minha virgindade, meu próprio pai. E não há tratamento que faça apagar isso da minha mente. Não há tratamento psicológico, psiquiátrico que faça com que isso se apague de mim. Porque eu posso até estar um pouco melhor. Eu posso até estar vivendo com um pouco mais de paz. Mas também não posso esquecer, eu não consigo esquecer de que aquele homem que me levou à loucura naquela noite de despedida em Guarapari, perto de Vitória, Espírito Santo, não era outro senão o meu próprio pai. Nem ele, nem eu podíamos imaginar algo tão tétrico como isso. A minha mãe, na expectativa de conhecer meu namorado, começa a gritar lá fora, feito desesperada. Eu fui ver o que era. Todos ficaram assim paralisados, escutando aquele escândalo que minha mãe fazia no portão. Era porque ali ela revia, depois de 18, 19 anos, o pai da sua filha, o amor da minha vida, meu próprio pai. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! No meu aniversário, uma trágica revelação. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.